aquela vibração na mesa de cabeceira ficou gravada na minha memória para sempre. Era 2 da manhã quando o celular do Max vibrou com uma intensidade que parecia rachar o mundo ao meio. Me esticava sonolenta em direção ao copo d'água e, sem querer, derrubei o aparelho no chão. A tela se acendeu. Alena. Um nome que, acompanhado daquelas 3 palavrinhas, gelaria o sangue de qualquer esposa. Sinto sua falta. As mãos tremeram. O telefone estava destrancado, Max sempre esquecia de colocar senha depois das atualizações. Minha cabeça gritava, deixa quieto, não fuça, não faz isso. Mas algo dentro de mim já sabia que havia uma bomba prestes a explodir. E eu, como idiota, decidi puxar o pavio. Uma mensagem de voz. 47 segundos de veneno doce. Oi, amorzinho. A voz dela era melada, mas com um tom de desejo tão vulgar que me deu náusea. Não consigo tirar da cabeça ontem à noite. Como você me tocava. Como prometeu que ia deixar ela depois da viagem de aniversário. Só mais 6 meses, meu bem. 6 meses e não vou precisar dividir você com ninguém. Eu te amo de um jeito que ela nunca vai conseguir. O quarto começou a girar. 6 anos de casamento. O apartamento na planta que compramos suando sangue. A agência de marketing digital que ergueros do zero, noites em claro, café frio e sonhos compartilhados. Tudo virou pó. Tudo mentira. Ouvi aquela gravação 1, 2, 10 vezes. O coração batia tão forte que parecia querer sair pela garganta. Uma dor no peito tão aguda que respirar doía. Mas, junto com a dor, veio outra coisa, uma clareza gelada, cirúrgica. Como se todas as emoções tivessem sido desligadas, deixando só um plano frio e calculista. Não o acordei. Não gritei. Não deixei as lágrimas caírem. Enviei o áudio para o meu e-mail, coloquei o celular de volta no lugar, como se nada tivesse acontecido, e me deitei ao lado do homem que, de repente, virou um estranho. Fiquei olhando para o teto, planejando cada passo com a mesma precisão com que montava campanhas para clientes. Metódica. Distante. Como se estivesse elaborando a estratégia de um jogo onde eu, finalmente, fosse a jogadora. Na manhã seguinte, o beijei ao se despedir. Ele ia para São Paulo fechar um negócio importante. Sorri quando mandou mensagem dizendo que ia sentir saudade. Respondi com nosso costumeiro boa noite, amor e um emoji de coração. Registrei tudo. Cada palavra, cada gesto. Representava a esposa ingênua que não desconfiava de nada, enquanto algo novo crescia dentro de mim, uma determinação que nem eu mesma reconhecia. Porque Max não estava traindo com qualquer uma. Estava traindo com Alena Chernova, sua paixão da faculdade, que havia reaparecido na nossa vida há 1 ano, justamente quando seu escritório de assessoria se tornou nosso parceiro. Aquela mesma Alena que, nos últimos 2 meses, se transformará em minha melhor amiga. Almoços às quartas, compras nos fins de semana. A mesma Alena que me ajudou a organizar a festa surpresa de aniversário do Max, segurou minha mão e jurou, ele tem muita sorte com você, Ana. A mesma Alena que estava noiva de Paulo, o melhor amigo do Max desde o MBA. E adivinha? O casamento estava marcado para daqui a 6 meses, exatamente o prazo que ela e Max combinaram para ele me largar. Pois é. Um clichê de novela mexicana, mas acontecendo na minha vida. Eu era a única otária que não via o que estava bem na minha frente, os olhares demorados à mesa, as piadas que só eles entendiam, os toques acidentais ao passar um documento. Eu justificava tudo como amizade antiga, me convencendo de que estava paranoica. Afinal, eu era Ana Fedorova, forte, independente, dona de uma agência digital de sucesso. Os clientes me chamavam de perspicaz, detalhista, uma leitora de pessoas. Ironia do destino, a única traição que não vi foi a que acontecia na minha própria cama. Mas sabe de uma coisa? Eu não era só uma mulher traída. Eu era uma lutadora. Acostumada a enfrentar problemas de frente, a documentar cada detalhe, a guardar cada ofensa na memória. Enquanto eu sentava na cozinha revirando meses de conversas entre eles, descobri que a senha do e-mail do Max era previsível ao ponto de dar ânsia de vômito. E foi ali que fiz um juramento, a farsa deles terminaria de um jeito que nem em seus sonhos mais ousados eles imaginariam.
Uma calma estranha me invadiu. Nenhum grito, nenhuma cena de ciúme, nenhum pneu furado. Não. O que eu planejava exigia paciência, precisão e um momento perfeito. Afinal, aprendi com os melhores, passei meses observando 2 mestres da manipulação. Agora era a minha vez de reger a orquestra. Nos 2 meses seguintes, merecia um Oscar. Sorria nos jantares a 3, abraçava Lena quando ela me pediu para ser madrinha do casamento. Você é como uma irmã, ela disse. Discutíamos os detalhes da festa, eu assentia com empatia enquanto ela reclamava que Paulo trabalhava demais. O que acha desse salão? Ela perguntava, mostrando fotos do Hotel Metrópole, o mesmo lugar onde, segundo extratos e reservas, Max e Alena se encontraram 17 vezes nos últimos 9 meses. Lindo, respondia, anotando mentalmente cada informação. A tecnologia deles é ótima. Um telão, projetor, perfeito para o vídeo da cerimônia. Ela me olhava com aqueles olhos de santinha, que, na verdade, não tinham nada de inocentes. Não sei o que faria sem você, Ana. Você é um anjo. A cara de pau não tinha limites. Às vezes, eu me perguntava se ela curtia meu envolvimento, se aquilo tudo era parte do jogo dela, me fazer organizar o casamento que a oficializaria no meu lugar. Enquanto, nas sombras, planejava roubar meu marido. Max, por sua vez, tinha perdido qualquer vergonha. Chegava tarde do trabalho, inventava reuniões nos fins de semana, o manual clássico do marido infiel. Uma vez, voltou para casa cheirando a um perfume que não era meu. Quando perguntei, inventou que era uma amostra do shopping. Anotei a marca. Uma semana depois, vi a Lena postando nas redes, meus perfumes favoritos para presentear. Outra vez, encontrei o comprovante de um jantar caro no centro, na noite em que ele jurava estar trabalhando até tarde. Inventou uma história elaborada sobre clientes importantes. Ouvi tudo com um sorriso quase sincero. 6 anos juntos, e eu não fazia ideia de que ele era tão bom em mentir. Ou será que esse talento era novo, só para Lena? Cada descoberta era um soco no estômago. Uma segunda conta no banco, ligada a um cartão que usava no Tienkov. Ligações de trabalho sempre no mesmo horário, quando saía para a varanda pegar sinal. Transferências para uma conta do Serba nos dias em que eu viajava para visitar minha irmã. Um perfil falso no Telegram, onde trocavam mensagens obscenas disfarçadas de discussões sobre estratégias de marketing. Eu tinha dado tudo a esse homem, minha juventude, minha expertise, fui eu quem triplicou a carteira de clientes dele, meu apoio quando o pai descobriu o câncer, noites sem dormir nos primeiros anos do negócio. E minha recompensa? Assistir ele planejar sua fuga, fingindo que tudo estava bem. O estopim veio no nosso aniversário de casamento. 6 anos juntos, e ele teve a cara de pau de brindar aos muitos anos de felicidade. Ergui meu copo e sorri, enquanto lágrimas, que ele interpretou como emoção, escorriam pelo rosto. Sabe, eu estava pensando, ele pegou minha mão sobre a mesa. Que tal uma viagem para Fernando de Noronha? Você sempre quis. Na próxima primavera seria perfeito. Na próxima primavera, quando, segundo as mensagens, ele já estaria livre. A crueldade calculada daquele momento me deixou sem ar. Ele construía um futuro que não pretendia cumprir. Soa maravilhoso, apertei a mão dele. Não vejo a hora. Naquela noite, enquanto ele dormia, encontrei algo novo no celular dele. Um vídeo de Alena. Olhando para a câmera com aquele ar felino, a voz baixa, íntima. O suficiente para selar meu plano. Porque, dessa vez, a peça não seria deles. Seria minha. E eu garantiria que o final fosse inesquecível. Daqui a 2 meses, eu estaria diante do altar, mas meu coração só enxergaria você. Caso-me com o homem errado, mas é a única cobertura que nos resta. Ensaiava meu assim em frente ao espelho, imaginando seu rosto no lugar dele. Esse teatro me consome, mas estou disposta a tudo para ficar com você. Gravo isso para que você lembre porque aguentamos essa farsa. Amo você, Machine. Só você, para sempre. As palavras dela ecoavam na minha cabeça enquanto eu assistia ao vídeo pela enésima vez, os dedos trêmulos quase deixando o celular escapar.
Quando finalmente consegui encaminhar a gravação para mim mesma, corri até o banheiro e me esvaziei em ânsias violentas, até restar apenas bile e uma fúria tão pura que queimava como ácido. Não era um caso. Não era paixão passageira. Era traição calculada, executada com a precisão de um cirurgião que sabe exatamente onde cortar para causar mais dor. Eles não apenas nos enganavam, nos usavam. Nas mensagens, discutiam com uma frieza assustadora como manteriam as aparências até o casamento, como a fusão de nossas empresas os permitiria expulsar mim e Pavel do negócio que construímos com suor. Falavam em usar nossas conexões, nossos recursos, como se fossemos meros degraus em sua escada podre. Aquela noite, algo dentro de mim se partiu para sempre. Ana, a mulher que acreditava em segundas chances, morreu ali, afogada em seu próprio vômito. Quem saiu do banheiro não era mais ela. Era alguém sem nada a perder e com um arsenal de provas para apresentar. Entreguei tudo a você, sussurrei para meu reflexo no espelho, enquanto lágrimas, não de dor, mas de uma raiva tão concentrada que parecia nitroglicerina, escorriam pelo rosto. E ele me descartaria como um guardanapo usado. Pela manhã, explodi. Mas não como eles esperavam. Ania, o que foi? Machim me olhou surpreso ao me encontrar às 5 da manhã com uma xícara de café e uma pilha de documentos. Levantei os olhos e lhe dei o sorriso mais doce do meu repertório. O trabalho não espera. Pousei a caneta, fingindo leveza. Ouvi dizer que você e Pavel planejam uma pescaria há séculos. Por que não vão agora? Os dois estão exaustos, e ele logo casa. Depois, nem tempo vão ter. Vi o pânico passar por seus olhos, rápido, quase imperceptível, mas eu o capturei. A ideia de passar um final de semana com um amigo que traía claramente não o aquecia. Dani, tenho o cliente Van Chaliapin. Eu cuido disso, cortei, suave. Você anda, estranho. Tenso. Levantei-me, envolvi seus ombros por trás, sentindo-o endurecer antes de forçar um relaxamento forçado. Só quero que você seja feliz. A ironia da situação não nos escapou. Ele não sabia que eu conhecia cada vírgula de sua farsa. Enquanto ele, relutante, aceitava a sugestão, marquei mentalmente mais uma vitória. O tabuleiro estava virando, embora ele ainda não percebesse. Achava que controlava o jogo, mas eu, peça por peça, montava o quebra-cabeça de sua ruína. À noite, liguei para Lena com um tom casual, como se fosse apenas uma amiga preocupada. Ah, que legal! Ela exclamou ao ouvir sobre a pescaria, mas detectei a nota de irritação em sua voz. Pavel disse que eles precisavam de um tempo só deles, sabe? Coisa de homem. É, imaginei isso. Girei o parafuso com delicadeza. Assim a gente tem mais tempo para os preparativos da sua festa. Aliás, queria ajudar com o show do banquete. Estou juntando fotos suas e do Pavel ao longo dos anos, uma pausa estratégica. Engraçado, em metade delas você está com Machim. Como nos velhos tempos da faculdade. Mas nós somos todos amigos, ela riu, forçada, mas a tensão em sua voz atraía. O silêncio que se seguiu foi música para meus ouvidos. Isso mesmo, minha querida. Dança. Seria incrível, Ania. Você é boa demais comigo. Demais mesmo, concordei, sorrindo para o telefone. O jogo havia começado. Precisava de aliados, mas não quaisquer aliados. O primeiro telefonema foi para Margarita, minha ex-colega de república e agora uma advogada de divórcios implacável. Durante um almoço, desdobrei tudo na mesa, áudios, vídeos, extratos bancários, a cronologia meticulosa da traição. Ania, você vai deixá-lo em cuecas? Ela empurrou a salada intocada, os olhos brilhando com uma mistura de admiração profissional e sede de justiça. Com essas provas, a cláusula de infidelidade no contrato de casamento é inquebrável. Apartamento, carro, tudo vai para você. Ele perde o direito até de reclamar. Ela abaixou a voz. E não é só mensagem, não. Precisa do ato consumado. Você sabe o que quero dizer. Eu sei, respondi, surpresa com a frialdade da minha própria voz. Mas não é só sobre o Machim. É sobre os dois. Sobre como eles traíram não só a mim, mas ao Pavel. Como planejavam nos destruir. Margarita me estudou por um longo momento antes de assentir.
O que você precisa? Tempo, informações e acesso à festa de casamento deles. Ela bateu as unhas perfeitas na mesa. A festa? Seus olhos se estreitaram. Ania, você tem certeza? Divorciar-se é uma coisa, mas o que você planeja? É muito público. Muito brutal. Inclinei-me para a frente, a voz baixa e firme. Eles passaram meses construindo a felicidade deles sobre nossos ossos. Diga-me, que reação seria proporcional a isso? Margarita suspirou, mas viu o fogo do entendimento acender-se nela. Ela já tinha visto traições suficientes para saber que algumas mereciam um veredicto especial. Tudo dentro da lei, advertiu. Nada de improvisos. Nada que possa te queimar depois. Claro, concordei. Não quero vingança. Quero justiça. E quero a verdade exposta ao sol. No final, montei uma equipe pequena, porém letal. Margarita para a blindagem jurídica. Meu irmão Denis, especialista em segurança cibernética, garantiu que todas as provas fossem preservadas e que tivéssemos acesso aos sistemas deles. E, a surpresa mais valiosa, Zenia, assistente de Alena. Ela me faz remarcar todas as reuniões do Pavel só para abrir janelas para o Machim, Zenia confessou em nosso encontro secreto, os nós dos dedos brancos de tão apertados. E ainda ri da minha cara. Chamam ele de Ancormuço na frente, mas pelas costas, sua voz tremia de raiva. Dizem que ele é só um trampolim necessário. Zenia também colecionava provas. Parte por autodefesa, parte por pena de Pavel. Ele é um bom homem, justificou. Não merece isso. Você também não. Ela me entregou o calendário de Alena, com encontros cifrados, e encaminhou e-mails onde Alena gabava-se do romance para sua melhor amiga. O Pavel é burro que nem uma rolha, escrevia, rindo de como eu era muito ocupada para anotar as escapadas do marido. Cada revelação nova era como cimento na minha determinação. Não era um deslize. Era uma execução. Reuni munição com precisão cirúrgica, mensagens de voz, confissões em vídeo, comprovantes do Azimuth, geolocalizações provando que mentiam sobre onde estavam. Extratos bancários com presentes caros um para o outro. Capturas de tela onde planejavam um futuro que dependia de nos expulsar, Pavel e eu, dos negócios que construímos com sangue. Mas eu precisava de mais do que provas de um caso. Precisava entender o fim do jogo deles. Graças à vigilância e aos insights de Zenia, o quadro ficou claro. Machim e Alena planejavam fundir minha agência digital com a empresa de PR dela após o casamento. Depois, nos jogariam fora como lixo. Tinham até documentos preparados, cópias que agora estavam em minhas mãos, detalhando a reestruturação das empresas após tomarem controle. Abriam offshores para lavar dinheiro, como Zenia descobriu em uma conversa na confeitaria. Eles já estão movendo ativos, ela sussurrou, chocada. A Alena transferiu parte do patrimônio dela semana passada. E o pior, seu rosto empalideceu. Encontrei uma troca de e-mails oculta. Eles têm um plano de 5 anos. Os contatos da família do Pavel nos darão acesso ao contrato com Rogozin, escreveu Machim. Assim que tivermos isso, teremos alavancas suficientes para afastar Ana aos poucos. Ela nem vai perceber. Eles não apenas nos traíam. Nos caçavam. O caminho mais rápido para a saída. Mas não havia escapatória. Cada detalhe, cada palavra, cada traição meticulosamente documentada agora brilhava em letras garrafais na tela, iluminada pelos holofotes que deveriam celebrar um amor, mas que, em vez disso, expunham uma farsa. Pavel ficou paralisado. Seus dedos, que segundos antes apertavam um copo de cristal com um brinde não proferido, agora tremiam. Os olhos, antes cheios de uma devoção que me partia o coração, se transformaram em 2 fendas escuras de incredulidade. Ele olhou para Lena, depois para Machim, então para a tela, como se o impacto de cada imagem o empurrasse mais fundo em um poço sem fundo. Quando seus lábios se moveram, nenhum som saiu. Não era necessário. Seu rosto já gritava tudo, como? Por quê? Por quanto tempo? A Lena tentou se levantar, mas as pernas falharam. Ela caiu de volta na cadeira, as mãos crispadas no tecido do vestido que eu mesma ajudei a escolher. Ania,
seus lábios formaram meu nome, uma súplica ou uma maldição, não dava para distinguir. Mas eu não olhei para ela. Meus olhos estavam fixos em Pavel, esperando pelo momento em que a verdade o atingisse como uns socos no estômago. E quando chegou, foi pior do que eu imaginava. Machim, finalmente, encontrou minha direção no mar de rostos chocados. Seu olhar não era de culpa, não. Era de ódio puro, venenoso, o tipo que promete retaliação. Ele sabia, no mesmo instante, que tudo aquilo tinha sido arquitetado por mim. Que eu havia sido a sombra silenciosa por trás de cada sorriso, de cada ajuda desinteressada, de cada detalhe daquela armadilha perfeita. E, pela primeira vez, ele sentiu medo. Porque um homem como Machim só teme uma coisa: perder o controle. Os convidados começaram a murmurar, depois a falar alto, até que o salão explodiu em um caos de vozes sobrepostas. Alguém gritou: "Isso é uma piada", outro: "Chamem a segurança". Mas não era piada. E a segurança não poderia apagar o que já estava gravado a fogo na memória de cada pessoa ali. Pavel, finalmente, se levantou. Não com a elegância de antes, mas com a rigidez de um homem que de repente carrega o peso de um mundo desmoronando. Ele não olhou para mim. Não precisava. Sabia que eu estava ali, testemunha e carrasco ao mesmo tempo. Em vez disso, virou-se para Lena, que agora chorava em soluços convulsivos, as lágrimas escorrendo pela maquiagem impecável que eu mesma retoquei horas antes. "É verdade?" Sua voz quebrou no meio da pergunta, como se o som não conseguisse sair inteiro de uma garganta estrangulada pela dor. Ela não respondeu. Não podia. A verdade estava ali, em Technicolor, em áudio cristalino, em provas que nem o melhor advogado do mundo poderia refutar. Machim, por sua vez, já se movia em direção à saída, mas Denis, meu irmão, meu cúmplice, meu escudo, bloqueou seu caminho com um sorriso que não chegava aos olhos. A festa acabou, Machim. Mas a noite ainda é longa. A ameaça velada fez com que o sangue drenasse do rosto do traidor. Ele sabia o que vinha pela frente. E, pela primeira vez, não tinha um plano B. Eu me levantei, finalmente. Não como a madrinha de casamento, não como a amiga traída, mas como a mulher que havia recuperado o que era seu, a dignidade. E, enquanto caminhava em direção à saída, não correndo, não me escondendo, mas com a postura ereta de quem acabou de vencer uma guerra, ouvi Pavel chamar meu nome. Ania. Uma sílaba. Um mundo de perguntas não feitas. Um pedido de explicação que nunca viria ali, não daquele jeito. Eu me virei, apenas por um segundo. Nossos olhos se encontraram, e, pela primeira vez em meses, não havia mentiras entre nós. Só uma verdade cruel, necessária, e o silêncio que a seguia. "Agora você sabe." Foi tudo o que disse. E saí, deixando para trás o caos que eu mesma havia semeado. Porque algumas verdades não são feitas para serem sussurradas. Algumas precisam ser gritadas, mesmo que isso signifique queimar tudo no processo. Afinal, eles escolheram o fogo. Agora, queimem nele. A fonte da verdade era implacável. Olhos arregalados de pânico. Pavel levantou-se lentamente da mesa principal, o rosto passando da confusão ao reconhecimento, e então ao vazio. O vídeo não parava. Suas próprias palavras os condenavam, seus planos expostos, sua crueldade exibida para quem quisesse ver. Antes que a mãe de Aliona chegasse à cabine de controle, o último slide apareceu. Texto branco em fundo preto: "A verdade fere, mas a mentira mata." Pavel, você merecia mais. Nós dois merecíamos. O que se seguiu foi um caos deliciosamente justo. Aliona gritou que tudo era fake, até que sua própria voz, seus próprios gestos, a traíram. Machim tentou me alcançar, mas foi barrado pelo meu irmão e 3 primos de Pavel, que entenderam a situação num piscar de olhos. O pai de Aliona exigia que cortassem a transmissão, que ligassem música. Mas era tarde. Todos tinham visto. Os convidados se levantaram. Alguns correndo para a saída, outros paralisados, outros filmando com os celulares. A mãe de Pavel era consolada pela irmã. As amigas de Aliona a cercaram num círculo protetor, enquanto ela alternava entre lágrimas e olhares furiosos, procurando-me na multidão. Eu caminhei com calma até Pavel, imóvel no meio do salão.
Lamento que tenha sido assim, disse baixinho. Mas você precisava saber antes do registro. Hoje é uma festa, mas, juridicamente, vocês ainda são estranhos. Seus olhos, uma mistura de dor e gratidão, me fitavam. Há quanto tempo você sabe? Tempo suficiente. E não era tudo. Entreguei-lhe um pendrive, documentos financeiros, planos de negócios. Depois da fusão, eles iriam nos jogar fora como lixo. Sua mão apertou o dispositivo com tanta força que pareceu prestes a quebrá-lo. Tudo isso, era mentira? Não havia resposta que não o ferisse ainda mais. Antes que eu pudesse dizer algo, Aliona se soltou das amigas e veio em nossa direção, descontrolada. Pasha, meu amor, por favor, a máscara escorria pelo rosto. Não é o que parece. Ela armou tudo. Ouvimos sua voz, Aliona, Pavel cortou, frio. Vimos seu rosto. Ela então virou sua fúria para mim. Você é uma psicopata. Destruiu tudo. Virei-me para ela, serena. Não, Aliona. Você quem destruiu. Eu só liguei o projetor. Machin finalmente conseguiu chegar até mim, agarrando meu braço. Ana, precisamos conversar em particular. Isso é inapropriado. Inapropriado. Ri, secamente. Como planejar roubar meu negócio? Ou discutir quais clientes você ia levar? Não se preocupe, querido. Já entrei com o divórcio. E todos na nossa indústria receberam cópias dos seus planos. Sorri. Boa sorte encontrando clientes depois disso. E então veio o momento que ninguém esqueceria. A avó de Pavel, uma mulher pequena de postura inquebrantável, aproximou-se de Aliona e retirou do seu pescoço o colar de família. Meu neto é bom demais para deixar ladrões roubarem sua vida, anunciou, autossuficiente para que os vizinhos ouvissem. Aliona levou as mãos ao pescoço, os olhos arregalados. Ina Petrovna, por favor. Viu o suficiente e cortou a idosa, voltando-se para o neto. Pasha, seu avô e eu vamos embora. Junte-se a nós quando estiver pronto. Ela se afastou com a dignidade de uma rainha, o colar de esmeraldas apertado na mão. A segurança chegou, mas não para interromper minha apresentação, como Machin e Aliona esperavam. Era para escoltá-los para fora, a pedido do pai de Pavel, que assumirá o controle da situação com uma velocidade impressionante. A festa acabou, declarou aos convidados. Peço que retirem seus pertences. Pedimos desculpas pelos imprevistos. A última coisa que lembro daquela noite, Machin e Aliona sendo levados por saídas diferentes. Seu futuro meticulosamente construído desabava diante de seus olhos, enquanto o pai de Pavel informava, calmo. O casamento ainda não foi registrado. Era assim que estava planejado. Por precaução. Quando saía, Pavel me alcançou no saguão. Você poderia ter me dito pessoalmente, sua voz rouca. Você não teria acreditado. Lembrei. Quando questionei o comportamento dela, você disse que eu era paranoica. Que estava com ciúmes da amizade deles. Ele baixou a cabeça, revivendo aquela conversa. Eu estava cego. Não queria enxergar. Eu também. Assenti. Por mais tempo do que você. E agora? Pela primeira vez naquela noite, sorri de verdade. Agora reconstruímos nossas vidas. Separados. Mas livres. Eles queriam nossos negócios, nossas conexões, nossa confiança. Agora não tem nada. Obrigado, disse ele, finalmente. Por ter a coragem de fazer o que eu não consegui ver. Ao caminhar até o carro, senti o celular vibrar. Mensagem de Margarita, primeira reunião com o advogado de Machin amanhã, 9 horas. Olhei para trás, para o Metropol, onde uma festa de casamento se transformará num tribunal de verdades. Alguns dirão que fui cruel. Que a exposição pública foi desnecessária. Mas certas verdades exigem testemunhas. Certas traições são tão brutais que merecem apenas uma retribuição à altura. Às vezes, a justiça tem esse rosto, noivo e noiva frente a frente com as consequências de seus atos, no dia que deveria ser perfeito.
Agora, sentada na varanda do meu novo apartamento com vista para o rio Moscova, penso em como o divórcio foi mais rápido do que qualquer um esperava. Os advogados de Machin desistiram de arrastar o processo assim que viram minhas provas. Mantive a empresa, a maior parte dos ativos, e saí de cabeça erguida. A recuperação emocional levou mais tempo que os trâmites legais. Às vezes, ainda acordo à noite, estendendo a mão para alguém que nunca esteve realmente ali. Às vezes, de manhã, olho no espelho e pergunto: como pude ser tão cega por tanto tempo? Mas esses momentos são cada vez mais raros. Estou reconquistando minha vida, passo a passo. Mergulhei na transformação do meu negócio. Um rebranding completo, sob meu comando exclusivo. Os clientes, que no início hesitaram por causa do escândalo, voltaram. Viram que a qualidade não caiu, na verdade, melhorou, sem os compromissos medíocres de Machin que eu sempre ajustava com diplomacia. O mundo dos negócios tem memória curta para dramas pessoais, especialmente quando há dinheiro envolvido. 4 meses depois, minha base de clientes está mais forte que nunca. Contratei 3 novos talentos, que trouxeram energia fresca. Mudei para um escritório luminoso, aberto, onde nenhuma sombra de traição paira nos cantos. O castelo de cartas de Aliona e Machin desabou com estrondo. Seu escritório de PR perdeu os grandes clientes quando a história se espalhou. Nenhum truque de relações públicas poderia consertar uma reputação tão manchada. Meu ex-marido tentou recomeçar em outra cidade, mas o rastro digital de sua traição o perseguia em todo lugar. A última notícia que tive é que ainda estão juntos. Não por amor, mas pela solidão compartilhada do ridículo público e das oportunidades que se fecham. Eles merecem um ao outro, disse Rita certa vez, durante o jantar. 2 egoístas que, no fim, vão se devorar quando não sobrar ninguém para usar. Não tenho tanta certeza. Talvez eles até prosperem nessa fama infame, unidos pelo drama do colapso mútuo. Mas, cada vez mais, percebo uma coisa. Não me importa mais pensar nisso. Com Paulo, desenvolvemos uma amizade estranha, 2 náufragos que, depois do mesmo naufrágio, se ajudavam a chegar à praia. Encontrávamos-nos para um café a cada 2 semanas, trocávamos relatos de cicatrização e reconstrução. Ele tirou férias, passou 2 meses vagando entre o Baikal e o Altai em busca de si mesmo. Voltou com uma clareza que me fez inveja. Sabes, hoje quase te agradeci, disse ele em um de nossos encontros. Era absurdo, quase ridículo, agradecer pelo momento mais humilhante da sua vida. Mas tu não te casaste, observei. Eu tive que me divorciar. É verdade. Teve pior. Ele ficou em silêncio, mexendo o café com uma lentidão pensativa. Te arrependes de ter feito aquilo tão publicamente? Já havia refletido sobre essa pergunta muitas vezes. Não. Traições escondidas merecem consequências à luz do dia. Eles queriam nos usar como adereços no teatro deles. Justo que se tornassem adereços no meu. E havia mais. Eles já estavam roubando nossos clientes-chave, prometendo-lhes uma nova agência unificada depois do casamento. Se eu tivesse me calado, em 6 meses não teríamos nem negócio, nem reputação. A exposição pública foi a única forma de parar os planos deles e alertar quem confia em nós. Paulo assentiu devagar. Meu psicólogo diz que deveria estar com raiva de ti. Por não ter me contado antes, por ter transformado minha dor em espetáculo. Mas não consigo sentir essa raiva. Só alívio por não ter me casado com ela. Teu psicólogo tem razão, admiti. Talvez eu devesse ter agido diferente. Talvez. Mas, por outro lado, teria acreditado mesmo? Eu ignorei sinais vermelhos por meses, justifiquei cada mentira dela. O negócio floresceu sem máximo. Fiz um rebranding, mudei o foco e descobri que a força criativa sempre foi minha. Minhas novas campanhas ganharam 2 prêmios do setor. Uma grande revista de negócios publicou uma matéria sobre mulheres que se reergueram após colapsos pessoais e profissionais. Recusei-me a discutir detalhes do divórcio na entrevista. Falei apenas das estratégias que me ajudaram a me reerguer e crescer. Às vezes, o caminho foi solitário. Mas a solidão tinha suas vantagens. Na semana passada, recebi um pequeno pacote.
Dentro, o pendrive que eu havia dado a Paulo na noite daquela farsa de casamento, com um bilhete: isso não é mais necessário. Finalmente parei de olhar para trás. Obrigado pela verdade, por mais cruel que tenha sido. Entendi perfeitamente. Chega o momento em que as provas da traição se tornam desnecessárias. Quando não é preciso mais lembrar a si mesma porque está melhor sem eles. Quando a dor se transforma em outra coisa, não exatamente gratidão, mas um alívio profundo por ter escapado da bala que quase te acertou. Às vezes me pergunto, e se eu não tivesse visto aquela notificação no celular de Máximo? Teria vivido anos em uma ignorância feliz, construindo uma vida com alguém que me via apenas como um degrau. A ideia me faz estremecer. Você está saindo com alguém? Me perguntam com frequência. A resposta é não. Ainda não. Mas logo estarei pronta. Estou reaprendendo a confiar nos meus instintos. Entendo que meu valor não é definido pela incapacidade de alguém enxergá-lo. Percebo que sou mais forte do que imaginava. Não apesar da traição, mas porque escolhi me levantar acima dela. Ontem, recebi um convite de casamento de uma das convidadas que esteve naquele espetáculo no Metropol. No cartão, uma observação: depois do que vi na última cerimônia, prometo, desta vez, o projetor estará desligado. Isso me fez rir. Pela primeira vez, ri de verdade dessa história toda. A verdade é que não preciso mais de projetores, nem de exposições públicas, nem de gestos grandiosos de vingança ou justiça. O que aconteceu naquela noite não foi sobre humilhá-los. Foi sobre impedi-los de continuar nos humilhando, a mim e a Paulo. Foi sobre iluminar a verdade antes que mais danos fossem feitos. Descobrir o pior dos medos traz uma liberdade estranha. Sim, eu poderia ter agido diferente, me divorciado em silêncio, avisado Paulo de forma privada, evitado o escândalo. Mas eles apenas teriam encontrado novas vítimas. Agora, toda Moscou conhece o rosto verdadeiro deles. Essa foi minha responsabilidade para com aqueles que poderiam ser os próximos. Dúvidas, suspeitas, desconfianças, tudo isso é pior do que a verdade mais amarga. Assim que você sabe onde está, pode decidir para onde ir. E eu decidi seguir em frente. Crio algo novo e autêntico. Cerco-me de pessoas cuja lealdade não depende do que podem tirar de mim. O sol se põe sobre o rio Moscova, banhando de ouro minha nova casa. Ergo meu copo em um brinde silencioso. Não há vingança, não há justiça, mas a verdade, aquela que corta como uma lâmina, mas, no fim, liberta. E a mulher em que me tornei, mais forte, mais sábia e, finalmente, verdadeiramente livre. Dizem que a melhor vingança é uma vida bem vivida. Eu digo, viver com honestidade é a melhor redenção. A verdade foi minha arma, mas a cura foi minha vitória. Obrigada por ouvir até o fim. Se algo nesta história ressoou com você, deixe nos comentários o que mais te marcou.